As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os US$ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561 por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica: palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23.500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561 por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os US$ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561 por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por $6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23.500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia Densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias Densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de Densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia Densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica: palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melão Yabari. O melão Yabari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yabari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yabari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561 por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melão Yabari. O melão Yabari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yabari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yabari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que US$ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255.561 por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria US$ 1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica: palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que US$ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria US$ 1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica: palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 28,90, cada um. 7. Manga Tailyo no Tamago. Mangas Tailyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yobari King. Melões Yubari. O melão Yobari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yobari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de $121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por $6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam $225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por $23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é $21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de os $255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica: palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de $79,00, cada 6 unidades ou $13, R$ 28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de $85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia Densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias Densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de Densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia Densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de $121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por $6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam $225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por $23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é $21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de os $255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de $79,00, cada 6 unidades uns $13, R$ 28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de $85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os US$ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilla Queen. Morango Senbikilla Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de US$ 121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilha, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por US$ 6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yubari King. Melões Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam US$ 225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por US$ 23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é US$ 21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $ 6,4 mil, R$ 14.080, média de US$ 255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5. O abacaxi inglês. Abacaxi inglês. O abacaxi inglês são criados durante 2 anos por baixo de uma combinação bastante exótica, palha, esterco e urina de cavalo. Segundo os criadores, estas técnicas vitorianas permitem que a fruta se desenvolva mesmo com o clima pouco propício da Inglaterra. Apesar de todo o trabalho, estes abacaxis nunca são vendidos para o público, sendo consumidos pelos próprios funcionários dos jardins de Elegant, sendo que cada um custaria os $1,6 mil, R$ 3.520. 6. Decopon. Decopon. O decopon é uma mistura de laranja com tangerina, produzida principalmente no Japão e Estados Unidos. Ela é vendida por cerca de US$ 79,00, cada 6 unidades ou US$ 13,28,90, cada um. 7. Manga Taiyo no Tamago. Mangas Taiyo no Tamago. O lote de mangas atingiu o valor de 300 mil ienes, €2.340, no Japão, durante o primeiro leilão da temporada em Miyazaki, na ilha de Kyushu, sudoeste, um recorde pelo segundo ano consecutivo. 8. Melancia quadrada. Melancia quadrada. As melancias quadradas são importadas do Japão, onde crescem em caixas de vidro temperado que forçam as frutas a levar sua forma original, com exatamente o mesmo interior que uma melancia regular. Mas a questão de como é feito o formato quadrado é relevante, já que obviamente não é a forma que as melancias naturalmente apresentam. Para alcançar o formato único, os agricultores cultivam a fruta em embalagens plásticas. 9. Morango Senbikilha Queen. Morango Senbikilha Queen. O morango mais caro do mundo custam cerca de US$ 85. E são encontrados nas lojas de frutas em Tóquio. Cada caixa de 12 é selecionada à mão e perfeitamente combinada. Até pelo preço em torno de $85, o varejista consegue vender ao mínimo de 50 unidades por dia. 10. Pera em forma de Buda.
As 10 frutas mais caras do mundo. Conheça as 10 frutas mais caras do mundo. As frutas são alimentos extremamente saudáveis e muito importantes na manutenção da saúde em geral do corpo, pois elas possuem diversos nutrientes importantes para o nosso organismo. Mas, se você acha que as feiras de frutas de seu bairro estão com os preços elevados, é melhor reconsiderar o seu conceito do que é caro. Além disso, como existe público para todo tipo de gente, existem as frutas mais caras do mundo também. Então, confira essa pequena lista das 10 frutas mais caras do mundo. 1. Melancia densuke. Frutas mais caras do mundo. As melancias densuke são típicas do Japão e custam cerca de $121,00. Elas são vendidas nas lojas da Senbikilla, que podem ser encontradas em Tóquio e no país inteiro. Esta melancia com tons mais escuros é caracterizada por possuir um sabor especial, mais adocicado e suculento. Além disso, elas crescem exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e apenas 100 unidades de densuke são cultivadas o ano todo. Por isso, o preço alto. Em 2008, uma melancia densuke entrou em leilão e foi vendida por $6,100, tornando-se a melancia mais cara do planeta. 2. Melão Yabari King. Melão Yubari. O melão Yubari King é outra fruta japonesa. 2 unidades deste melão custam $225. Comprar um melão Yubari pode até ser um bom investimento para alguns japoneses, já que em determinada época um par de melões Yubari foi vendido por $23,500, fazendo deles as frutas mais caras no mundo. Eles também são cultivados na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e são classificados como frutas híbridas, com tonalidade de um laranja vivo por dentro e de um amarelo mais opaco por fora. 3. Maçã Sekaiichi. Maçã Sekaiichi. O preço da maçã Sekaiichi é $21, não por quilo, mas por uma maçã. Os campos onde estas maçãs crescem são polinizados à mão, e cada maçã é lavada em mel e carimbada à mão. O nome destas frutas caras significa o melhor do mundo, e é a maçã mais cara do mundo. 4. Uva Rubi Romana. Uva Rubi Romana. As uvas Rubi Romana são as uvas mais caras do mundo. No Japão, os donos de hotel pagam em torno de 475 libras, R$ 1.785, pela caixa com 25. Elas chegaram a ser leiloadas por nada menos que os $6,4 mil, R$ 14.080, média de os $255, R$ 561, por uva. Cada uma tem 20 gramas e 18% de açúcar. 5.